Helena Morales chega à fazenda Golden Meadow buscando apenas um trabalho temporário. Menos a cidade partiu seu coração. Mas enquanto ela cava no solo e encontra o fazendeiro James algo profundo e inesperado se enraiça, ela trocará uma carreira por uma vida menos e amor ela nunca viu? Antes de entrarmos na história, comente abaixo onde no mundo você está assistindo a partir de hoje. O sol da manhã brilhou brilhantemente sobre a fazenda de Meadow Golden, enquanto Helena Morales dirigia a entrada empoeirada em seu antigo sedã. Ela estacionou perto da fazenda desgastada e respirou fundo antes de sair. Aos 27 anos, ela nunca imaginou que começaria assim, olhando para o trabalho em uma fazenda depois que sua carreira na cidade havia desmoronado. Helena pegou seu currículo do banco do passageiro e suavizou sua blusa simples. Ela não se vestiu chique hoje. Qual foi o ponto? Ela estava aqui para pedir um emprego puxando ervas daninhas e plantando sementes, menos nada como a posição de horticultura corporativa que havia perdido no mês passado. Enquanto caminhava em direção ao celeiro, ela pegou a beleza ao seu redor. Os campos se estendiam em todas as direções, pontilhadas de flores silvestres. O perfume de lavanda encheu o ar. Foi pacífico aqui? Exatamente o que ela precisava depois de tudo o que havia acontecido perto do celeiro. Um homem estava consertando um portão quebrado. Suas costas eram para ela, ombros fortes se movendo quando ele martelava uma prancha no lugar. Quando ele ouviu os passos dela, ele se virou. "Posso ajudar?" ele perguntou, abaixando o martelo. O hálito de Helena pegou um pouco. O fazendeiro era mais jovem do que esperava, menos talvez 30, com olhos gentis e um rosto bronzeado ao trabalhar ao ar livre. Suas mãos eram ásperas e calejadas. Seus jeans e camisa de flanela usados no trabalho honesto. "Eu sou Helena Morales", disse ela estendendo a mão. "Tô procurando trabalho." Ele limpou a palma da mão no jeans antes de sacudir a mão dela. "James Howe. Esta é a minha fazenda." Helena lhe entregou seu currículo. "Sou um horticultor treinado. Trabalhei para o paisagismo de Bennett na cidade até recentemente." Ela não mencionou como seu chefe havia passado por promoção 3 vezes, ou como a última vez foi para seu ex-namorado, que estava vendo a filha do proprietário nas costas. James olhou para o jornal. "Essa é uma experiência impressionante. Para alguém que quer puxar ervas daninhas, eu preciso de um emprego", Helena disse simplesmente. "Algo temporário. Apenas para me levar nos próximos meses enquanto eu descobri as coisas." James estudou seu rosto por um momento, seus olhos gentis. Então ele sorriu e disse algo que a pegou completamente desprevenida. "Você pode ter o emprego pelo tempo que quiser, mas meu amor será para sempre." Helena piscou. Depois soltou uma risada surpresa. "Com licença?" James sorriu, de repente parecendo um menino. "Desculpe, piada. Minha avó sempre dizia que eu deveria liderar com honestidade." Ele deu de ombros. "Mas o trabalho é seu, Seivoka Kaiser. Eu poderia usar ajuda, especialmente de alguém que realmente conhece as plantas." Helena relaxou, decidindo que ele era apenas um daqueles tipos de países amigáveis. "Eu posso começar hoje, ótimo, deixe-me te mostrar." James deu a ela um tour pela fazenda menos as hortas, o pequeno pomar, a estufa onde ele começou as mudas. Ele explicou que Golden Meadow estava em sua família há gerações, mas ele o estava executando sozinho desde que seus pais se aposentaram para a Flórida há 3 anos. "É muito trabalho para uma pessoa", observou Helena. James concordou. "Mas vale a pena." À tarde, Helena havia mudado para roupas de trabalho e já estava de joelhos no jardim de ervas, separando cuidadosamente as ervas daninhas das plantas. Macias, o solo parecia bem entre os dedos, menos mais irreal. Ao contrário da política e da punhalada de seu último local de trabalho, ela estava tão focada que não percebeu James se aproximando, até que um copo apareceu na frente do rosto. "Pensei que você pode estar com sede", disse ele, oferecendo sua limonada caseira. "Obrigado." Ela pegou o copo, de repente ciente de quão quente o sol se tornara. A bebida gelada era o paraíso. "Você sabe o que está fazendo", observou ele, observando com que cuidado ela trabalhou ao redor do pio-formigas. "As plantas fazem sentido para mim?" Helena respondeu. "Eles são diretos. Dê a eles o que eles precisam. Eles crescem. Negligenciam-os. Eles morrem. Sem jogos. Ao contrário das..." Helena olhou para ele, surpresa com sua percepção. "Exatamente. O jantar é às 6. Se você quiser se juntar a mim", disse James. "Nada chique. Apenas alguns frango e legumes da fazenda." "Eu não pude impor." "É a mesma quantidade de trabalho cozinhar para 2 que para 1, disse ele com um encolher de ombros. "Você decide." Depois que ele foi embora, Helena se perguntou se aceitar o jantar foi uma boa ideia. Ela não estava procurando complicações, e algo sobre a maneira como James olhou para ela a deixou nervosa. Mas quando as 6 horas chegaram
e ela terminou seu primeiro dia de trabalho. Seu estômago rosnou alto o suficiente para tomar a decisão para ela. A cozinha da fazenda era calorosa e convidativa. James não era um cozinheiro chique, mas a refeição simples de frango assado e legumes do jardim era delicioso. Então James disse enquanto comiam: "O que realmente traz um horticultor da cidade para minha pequena fazenda?" Helena cutucou sua comida. "Como eu disse, eu precisava de um emprego. Deve haver muitos empregos para alguém com seu treinamento na cidade." Helena suspirou. "Digamos que eu precisava de uma mudança de cenário." James assentiu, não empurrando mais. "Bem, você é bem-vindo aqui enquanto quiser ficar." Nas semanas seguintes, eles entraram em uma rotina fácil. Helena chegava cedo todas as manhãs e trabalhava ao lado de James, cuidando das plantas, colhendo vegetais e ajudando com o que precisava fazer. O trabalho físico era exaustivo, mas satisfatório. À noite, ela voltava para a pequena sala que havia alugado na cidade, cansado demais para pensar na vida que deixara para trás. Em uma tarde quente, enquanto Helena se ajoelhou no campo de lavanda, o sol bateu sem piedade em sua cabeça nua. De repente, uma sombra caiu sobre ela. Ela olhou para cima para ver James estendendo um chapéu de palha de abas largas. "Você esqueceu o seu de novo?" disse ele. "Você ficará na insolação." Ela aceitou o chapéu com gratidão. "Obrigado. Não estou acostumado a trabalhar ao ar livre o dia todo." "Você está indo muito bem." Seu louvor foi simples, mas sincero. "Essas plantas nunca pareciam melhores. Eu falo com eles." Alana admitiu, "me sentindo boba eu sempre tenho." Em vez do ria, James se ajoelhou ao lado dela. "O que você diz a eles?" Ela não esperava essa pergunta, apenas encorajamento. "Acho que eles estão bem, que eles são importantes." James assentiu seriamente. "Eles são importantes." Tudo aqui está. Havia algo em sua voz que fez Helena olhar para ele de maneira diferente. Na cidade, homens como seu ex, Richard, sempre conversaram sobre sua importância, menos seus acordos, seu dinheiro, suas conexões. James falou sobre plantas e solo com a mesma reverência que outros reservados para portfólios de ações. Richard nunca entendeu. Ela se viu dizendo: "Meu ex", ela esclareceu quando James parecia confuso. "Ele pensou que meu trabalho era apenas decorativo, algo para tornar as coisas bonitas. Ele nunca viu a ciência por trás disso, ou por que isso importava. Parece que ele também nunca te viu", James disse calmamente. Helena olhou para cima, assustada com seu insight. Os olhos dele se encontraram, e por um momento, ela sentiu como se ele pudesse ver diretamente o coração dela. Foi aterrorizante e emocionante ao mesmo tempo. "Eu deveria voltar ao trabalho", disse ela, quebrando o momento. Mas naquela noite, sozinha em seu quarto alugado, Helena se viu pensando em James, sua força silenciosa, suas mãos gentis, a maneira como ele parecia realmente ouvir quando falou. Era perigoso, ela sabia. Ela não estava hospedada. Ela não podia se dar ao luxo de desenvolver sentimentos por um fazendeiro com raízes tão profundas quanto as árvores mais antigas de sua terra. Na manhã seguinte, quando ela chegou à fazenda, James já estava na estufa, transplantando cuidadosamente as mudas. "Manhã", ele disse com um sorriso que fez seu coração fazer um pouco. "Eu pensei que poderíamos trabalhar aqui hoje." Deu uma pausa no sol. Eles trabalharam lado a lado, as mãos ocasionalmente escovando enquanto procuravam ferramentas. Alina tried para ignorar as pequenas cargas elétricas que esses toques enviados por ela. "Onde você aprendeu tudo isso?" James perguntou enquanto a observava habilmente transferir uma plântula delicada. "Colégio e depois 5 anos no Bennett Landscaping." Respondeu ela. "Eu me especializei em design sustentável de jardins, usando plantas nativas, reduzindo o uso de água, criando ecossistemas em vez de apenas espaços bonitos." "Isso parece incrível", disse James. "Eu tenho tentado tornar este lugar mais sustentável também, menos dependente de produtos químicos, mais em harmonia com a natureza." "Não é fácil", reconheceu Helena. "Nada importante é", James respondeu. Na hora do almoço, o calor se tornou opressivo mesmo na estufa. James sugeriu que eles levassem seus sanduíches até o riacho que correu ao longo da beira da propriedade, na sombra dos velhos carvalhos. Com os pés balançando logo acima da água fria, Helena se sentiu mais relaxada do que em meses. "Antu, por que você saiu da cidade realmente?" James perguntou finalmente. "Se você não se importa que eu pergunte." Helena suspirou. Ela estava evitando essa conversa, mas algo sobre James a fez querer ser honesta. "Fui preterido para a promoção." Novamente, a terceira vez em 2 anos, ela começou. "O trabalho foi para Richard menos meu namorado na época. Estivemos juntos há 3 anos e pensei, bem, não importa o que eu pensava." O que aconteceu?" James perguntou gentilmente. "Eu descobri que ele estava vendo a filha do proprietário há meses. É por isso que ele conseguiu o emprego." Helena jogou uma pequena pedra no riacho.
observando as ondulações se espalharem. Eu o confrontei, e ele nem negou. Ele apenas disse que eu deveria ter esperado. É assim que o mundo real funciona. Ela riu amargamente. A pior parte é que ele estava certo. Foi assim que funcionou. Eu simplesmente não estava disposto a jogar esse jogo. James ficou quieto por um momento. Sinto muito o que aconteceu com você. Está tudo bem. Isso me ensinou uma lição valiosa. Helena olhou para a fazenda pacífica. Não sou destinado a esse mundo. Sempre amei as plantas do que a política de escritório de qualquer maneira. O que você fará a seguir? Depois do seu trabalho temporário aqui? James perguntou, enfatizando a palavra que ela sempre usava para descrever sua estadia. Helena deu de ombros. Aplique a outras empresas, eu acho. Talvez comece meu próprio pequeno negócio. Não pensei muito bem. Você pode ficar, James disse suavemente. A fazenda poderia usar alguém com seu conhecimento. Eu poderia usar... Ele parou, de repente parecendo vulnerável. James, Helena começou. Seu coração disparado. Eu nunca fiquei em um lugar por tempo suficiente para sentir falta. Não é quem eu sou. Ele olhou para ela atentamente. Talvez você ainda não tenha encontrado o lugar certo para ficar. O momento ficou entre eles. Pesado com possibilidades. Helena se levantou rapidamente. Devemos voltar ao trabalho, disse ela, não encontrando os olhos dele. Essas mudas não se plantam. Quando as semanas se transformaram em um mês, e depois, 2, Helena se viu mais apegada à fazenda Golden Meadow do que queria admitir. Ela adorava o ritmo dos dias, a satisfação de ver as coisas crescerem sob seus cuidados e, acima de tudo, o tempo gasto com James. Eles trabalharam juntos durante o dia e muitas vezes jantaram juntos à noite. James contava suas histórias sobre o crescimento da fazenda, e ela compartilhava seus sonhos de criar jardins que pudessem curar a terra e as pessoas que os cuidavam. Uma noite, enquanto se sentavam na varanda observando vaga, lumes no anoitecer, James disse: eu estive pensando em expandir o campo de lavanda, talvez adicionando algumas colmeias. O que você acha? Isso seria perfeito. Helena respondeu com entusiasmo. O mel de lavanda é incrível, e as abelhas são cruciais para a polinização. James sorriu com sua emoção. Eu precisaria de ajuda. Porém, alguém que entende os sistemas vegetais e também entende a agricultura. Helena sentiu uma vibração de pânico. Ele estava pedindo que ela ficasse da sua maneira indireta. Antes que ela pudesse responder, ele estendeu a mão e, gentilmente, enfiou um fio de cabelo atrás da orelha. Helena, ele disse suavemente. Eu caí em quem você disse que isso é temporário, mas preciso ser honesto com você. James, não. Eu construí uma vida para 2, mesmo quando era apenas eu, continuou ele, seus olhos nunca deixando a dela. Você é a primeira pessoa que se encaixa nele. O coração de Helena martelou em seu peito. Ninguém jamais olhou para ela do jeito que James estava olhando para ela agora. Como ela era essencial, não apenas conveniente. Eu não posso prometer nada, ela sussurrou. Não estou pedindo promessas, respondeu James. Apenas... não descarte. Isso é tudo. Antes que ela pudesse atender, seu telefone tocou. Ela puxou do bolso, agradecido pela interrupção. Olá, ela respondeu. Alana Morales, este é Bárbara Schum, da Greenscape Designs. Helena sentou-se mais reta. Greenscape foi uma das principais empresas de paisagismo do país. Sim, isso é Helena. Estou ligando sobre sua inscrição. Estamos muito impressionados com seu portfólio e experiência. Gostaríamos de oferecer uma posição como nosso novo diretor de sustentabilidade. A boca de Helena ficou seca. Obrigado. Isso é inesperado. O salário é 2 vezes o que você estava fazendo em Bennett, além de benefícios. Precisamos que você comece em 2 semanas. Isso é factível? Helena olhou para James, que a estava observando com preocupação. Posso pensar sobre isso e ligar de volta amanhã? Claro, vou enviar os detalhes imediatamente. Depois de desligar, Helena olhou para o telefone na mão. Boas notícias? James perguntou, tentando manter a voz leve. Foram os desenhos do Greenscape. Eles estão me oferecendo um emprego. Diretor de sustentabilidade. Uau, isso é impressionante. James engoliu. Quando você começaria 2 semanas, o salário é 2 vezes o que eu estava fazendo antes. James assentiu lentamente, seus olhos tristes, mas compreensivos. Você deveria aceitar. É para isso que você está trabalhando, certo? Sim, disse Helena, automaticamente. Era o que ela sempre quis. Reconhecimento, respeito, uma chance de implementar suas ideias em larga escala. Então, por que de repente se sentiu vazio? Eu preciso pensar sobre isso, disse ela, levantando-se. James não tentou detê-la. Tudo o que você decidir, Helena, eu quero que você seja feliz. Naquela noite, sozinha em seu quarto,
Helena andou de um lado para o outro. A oferta de emprego foi perfeita, menos tudo que ela sonhava antes de vir para Golden Meadow. Validação, o sucesso, provando que todos que duvidaram dela erraram. Mas, como ela pensava em deixar a fazenda Dockside James, um peso pesado se estabeleceu em seu peito. Ela poderia realmente voltar para a cidade, para edifícios de escritórios e roupas de negócios, depois de experimentar a vida simples e honesta aqui. De manhã, ela tomou sua decisão. Ela ligou para Barbara Shum e aceitou a posição. Ela dirigiu para a fazenda para contar a James. Ele estava no pomar podando macieiras. Quando ele a viu, ele parou de trabalhar, seu rosto cuidadosamente neutro. Estou aceitando o emprego, disse Helena sem preâmbulo. James assentiu, seus olhos tristes, mas não surpresos. Quando você sai domingo, preciso encontrar um apartamento na cidade. Eu entendo, ele voltou para a árvore que estava podando. Eu sempre soube que você era para coisas maiores que esta fazenda. James, tá tudo bem, Helena. Ele interrompeu gentilmente. Você não me deve nenhuma explicação. Tô feliz por você, Romantic. Mas quando Helena se afastou, ela sabia que nenhum deles estava feliz. Os próximos dias se passaram em um borrão de preparativos. Helena notificou seu aluguel, empacotou seus poucos pertences e amarrou pontas soltas na fazenda. James era infalivelmente gentil, ajudando menos a se preparar para a mudança, mesmo quando seus olhos ficavam mais tristes a cada dia na noite passada. Depois de terminar seu último dia de trabalho, Helena permaneceu no campo de lavanda, passando os dedos sobre as plantas. Puffman, pensei em encontrá-lo aqui, disse James. Aproximando-se em silêncio, vou sentir falta deste lugar. Helena admitiu. Mais do que eu esperava? Vai sentir sua falta? James respondeu. Então, mais suavemente, vou sentir sua falta. Helena sentiu lágrimas ameaçadoras. James, eu não, deixe-me dizer isso. Ele interrompeu. Eu entendo por que você está indo. Esta é sua chance e vocamares. Eu só quero que você saiba que o que eu disse antes não eram apenas palavras. Eu quis dizer isso. Eu sei que você fez a Helena Soshuro. Eles ficaram em silêncio quando o sol começou a se pôr, pintando a fazenda em luz dourada. Finalmente, Helena disse. Eu deveria ir. Começando cedo amanhã. James assentiu. Dirija com segurança. E Helena, seja feliz. É tudo o que eu quero para você. Ela deixou a fazenda com lágrimas escorrendo pelo rosto, imaginando por que fazer a coisa. Certa por sua carreira parecia tão dolorosamente errada. Na manhã seguinte, Helena carregou o último de seus pertences em seu carro. Quando ela estava prestes a sair, ela notou um pequeno pacote à sua porta. Dentro havia um raminho prensado de lavanda e uma nota manuscrita. Você veio aqui para um emprego. Eu te dei um campo. Você me deu esperança. Se você quiser trocar temporariamente para sempre, estarei esperando no limite do pomar. James e Helena estava sentada em seu carro. A nota agarrou-se na mão. Seu coração rasgado entre o futuro que ela planejara e a que ela nunca esperava querer. Helena se afastou. De sua pequena casa de aluguel, a nota de James enfiada no bolso, seus olhos continuavam passando para o espelho retrovisor, como se estivesse esperando vê-lo em pé na estrada. Mas havia apenas poeira se acomodando atrás do carro. A estrada se estendeu à frente, apontando para a cidade e sua nova vida. Ela estava dirigindo há quase 1 hora quando passou por uma placa que dizia limites da cidade -48 milhas. Algo dentro de seu peito se apertou. O trabalho na Greenscape Designs era tudo o que ela havia trabalhado. Diretor de sustentabilidade, um escritório de esquina, respeito, uma chance de provar a si mesma. Então, por que de repente se sentiu vazio? Helena parou para o lado da estrada, as mãos tremendo no volante. Ela tirou a nota de James novamente, passando os dedos sobre a caligrafia dele. Se você quiser negociar temporariamente para sempre. Um caminhão passou, fazendo seu carro agitar. Helena fechou os olhos vendo o rosto de James, menos a maneira como ele olhou para ela como se ela fosse algo precioso, não apenas útil. A maneira como ele ouviu quando ela falou sobre plantas, a força silenciosa em suas mãos. Sem decidir conscientemente, Helena verificou seus espelhos. Fez uma inversão de marcha e voltou do jeito que ela veio. Quando ela chegou à fazenda dourada de Meadow, o sol da manhã estava no alto do céu. Ela estacionou perto do celeiro e sentou-se por um momento, reunindo sua coragem. E se ela estivesse cometendo um erro? E se a vida do país se tornasse chata depois de alguns meses? E se James realmente não quis dizer o que ele havia escrito? Mas mais profundo do que todas essas dúvidas, era uma certeza que ela não podia explicar, que ela pertencia aqui, neste lugar, com esse homem que a vira verdadeira desde o primeiro momento. Helena saiu do carro e caminhou em direção ao pomar. James estava lá,
assim como sua nota havia prometido, podando as macieiras com uma precisão cuidadosa. Ele não a percebeu no começo, as costas viradas, quando ele estendeu a mão para prender um galho. James, ela chamou suavemente. Ele se virou tão rapidamente que quase perdeu o equilíbrio. Helena, ela ficou lá, de repente incerta, e que queria raízes em outro lugar. Mas o meu começou a crescer no momento em que você disse que eu era visto. James olhou para ela, suas tesouras de poda ainda levantaram, como se tivesse medo de acreditar no que estava acontecendo. Liguei para Greenscape, continuou Helena quando não falou. Eu recusei o trabalho. James abaixou lentamente as tesouras. Você tem certeza? Esse foi o seu emprego dos seus sonhos. Helena balançou a cabeça. Eu pensei que era, mas os sonhos mudam. Ela deu um passo mais perto. Eu quero ficar, James, se você ainda quer que eu faça. Um sorriso quebrou em seu rosto como o sol após a chuva. Ele fechou a distância entre eles em 3 longos passos e pegou as mãos dela. Então fique, ele disse, sua voz áspera de emoção. E deixe-me amar você para todas as temporadas. Quando ele a beijou, Helena sentiu como se tivesse finalmente encontrado em casa. Os meses seguintes foram os mais felizes da vida de Helena. Ela e James trabalharam lado a lado, expandindo os campos de lavanda e adicionando colmeias da mesma forma. Que discutiram. À noite eles se sentavam na varanda planejando o futuro do braço, seu futuro. Helena se mudou para a fazenda depois de um mês. Parecia natural, como o próximo passo em uma dança que eles estavam praticando a vida toda. James deu a ela o segundo quarto para usar como escritório, onde começou a projetar um site para vender seus produtos de lavanda online. Eu estava pensando, James disse uma noite enquanto eles se sentavam na mesa da cozinha depois do jantar. Poderíamos converter parte do campo norte em um jardim de exibição. Mostre às pessoas o que é possível com plantas nativas e métodos sustentáveis. Os olhos de Helena se iluminaram, como um espaço educacional, onde as pessoas poderiam aprender sobre jardinagem ecológica. Exatamente. James sorriu com seu entusiasmo. Poderíamos oferecer workshops, passeios escolares. Use sua experiência para ensinar aos outros, James. Isso é brilhante. Helena se inclinou sobre a mesa e o beijou. Combina tudo o que amo, plantas, educação e sustentabilidade. E eu, James brincou. Onde faço para classificar nessa lista? Você não está na lista. Helena respondeu com Você é o motivo da lista. A vida deles juntos não estava sem desafios. O antigo encanamento na fazenda parecia quebrar semanalmente. Uma seca de verão ameaçou suas colheitas até James montar um sistema de irrigação usando água do riacho. Os pais de Helena visitaram do Arizona e passaram 3 dias fazendo comentários não tão sutis sobre jogar fora sua educação para jogar agricultor. Mas por tudo isso, o vínculo deles só se fortaleceu. Todo problema resolvido juntos, todos os obstáculos superados como uma equipe, tornavam Helena mais certa que havia feito a escolha certa. Até o dia em que Barbara Shum ligou novamente. Helena estava na estufa, transplantando mudas de ervas quando seu telefone tocou. Vendo o número do Greenscape, ela quase não respondeu. Mas a curiosidade tirou o melhor dela. Olá, Helena. É Barbara Shum. Como você está? Tô bem. Obrigado. Helena embalou o telefone contra o ombro enquanto continuava. Trouble. Como tá tudo no Greenscape? É por isso que estou ligando. A voz de Barbara era rápida, profissional. A pessoa que contratamos para substituir Lu não está dando certo. Gostaríamos de oferecer a posição novamente. De 20% em nossa oferta original. As mãos de Helena param. Estou lisonjeado, mas antes de dizer não, interrompeu Bárbara. Devo dizer que acabamos de garantir o contrato para a nova reforma do centro da cidade. 15 acres de paisagem urbana, e o prefeito quer que seja uma vitrine para a sustentabilidade. Seria seu projeto liderar. O coração de Helena pulou. O centro da cidade era um espaço público enorme no coração do centro da cidade. Um projeto como esse poderia transformar práticas urbanas de jardinagem para toda a região. Precisamos de alguém com visão, Helena. Continuou Bárbara. Alguém que entende que os jardins não são apenas decorativos, eles são ecossistemas funcionais. Esse é você. Parece incrível, Helena admitiu. Mas minha vida mudou. Estou comprometido com uma fazenda agora e um relacionamento. Eu entendo, disse Bárbara. Mas esta é uma oportunidade única na vida. O tipo que muda de carreira e cidades. Pense nisso. Você pode me ligar de volta dentro de uma semana. Depois de desligar, Helena ficou imóvel entre as mudas. O projeto do centro da cidade era exatamente o tipo de trabalho que ela sonhava em fazer. Providenciar que a jardinagem sustentável poderia funcionar em grande escala, no coração de uma selva de concreto. Quando James veio encontrar lá uma hora depois, ele deu uma olhada no rosto dela e sabia que algo estava errado. O que é? Ele perguntou, ajoelhado ao lado dela.
Helena contou a ele sobre o chamado de Bárbara. É uma oportunidade incrível, ela terminou. O tipo que não aparece duas vezes. James ficou quieto por um longo momento. Você quer aceitar? Disse ele. Finalmente. Não era uma pergunta. Não sei o que quero, Helena respondeu honestamente. Esta fazenda, nossa vida juntos, significa tudo para mim. Mas esse projeto poderia fazer uma diferença real. Você também pode fazer a diferença aqui, disse James. Mas sua voz não tinha condenação. Não é a mesma escala, Helena disse suavemente. James se levantou e percorreu o comprimento da estufa. Então, o que você está dizendo? Você quer sair? Não. Quero dizer, eu não sei. Helena passou as mãos pelos cabelos em frustração. Eu amo a nossa vida aqui. Mas parte de mim parece que estou me decepcionando se não considerasse isso pelo menos isso. Eu vejo, a voz de James era plana, sua expressão guardada. Bem, você deve considerá-lo então. James... Não, eu quero dizer isso. Elfork, um sorriso que não alcançou seus olhos. Eu quero que você seja feliz, Helena. Eu sempre disse isso. Se esse projeto o fizer feliz, você deveria fazê-lo. Não é tão simples, Helena protestou. Não é? James olhou para ela, seus olhos tristes. Você veio aqui procurando um trabalho temporário. Sou eu quem começou a falar para sempre. Ela saiu da estufa antes que ela pudesse responder, deixando Helena cercada pelas pequenas plantas verdes que eles começaram juntos, plantas que agora tinham um futuro incerto, naquela noite. James ficou quieto durante o jantar. Ele respondeu quando Helena falou com ele, mas a conversa fácil que eles geralmente compartilhavam se foram, substituídos por uma tensão constrangedora depois que eles limparam a louça. Helena tentou novamente. Podemos falar sobre isso? Não. Há nada para falar, respondeu James, secando as mãos em uma toalha de prato. Você precisa decidir o que quer. Não consigo decidir por você. Mas o que você quer? Helena pressionou. James finalmente olhou para ela diretamente. Eu quero que você fique. Quero nossa vida juntos. Quero construir algo duradouro aqui. Sua voz quebrou um pouco. Mas não se você sempre estivesse perguntando o que poderia ter sido. Ele saiu para a varanda, deixando Helena sozinha na cozinha. Na manhã seguinte, Helena acordou cedo. James já se foi. O cafeteiro meio cheio e ainda quente. Pela janela, ela podia vê-lo no campo distante, consertando uma cerca que estava na lista de tarefas por semanas. Ela se serviu de uma xícara de café e sentou-se na mesa da cozinha pensando muito. O projeto do centro da cidade duraria 2 anos, disse Bárbara. Depois disso, quem sabia que outras oportunidades poderiam surgir? A cidade estava sempre crescendo, sempre mudando. A fazenda Golden Meadow era constante. Estava aqui há gerações e permaneceria muito tempo depois que eles se foram. O trabalho que eles fizeram aqui importou para a terra, para a comunidade, entre si. Não era salpico ou de alto nível, mas era real. Helena pegou o telefone e discou. Bárbara, é Helena Morales. Eu tomei minha decisão. Pelo resto do dia, Helena trabalhou no jardim de exibição que haviam iniciado juntos. Sua mente finalmente, em paz. O jardim estava tomando forma bem, os caminhos de curvas levaram os visitantes por diferentes ecossistemas. De plantas da floresta que amam a sombra, a flores de pradaria ensolaradas, os sinais educacionais explicaram os benefícios de cada área, da conservação da água ao habitat da vida selvagem. Ao longo do pôr do sol, o caminhão de James puxou a garagem. Ele esteve na cidade a tarde toda, pegando suprimentos. Helena limpou as mãos em seus jeans e foi encontrar Lu. Ei, ela disse timidamente. Ei, James assentiu em direção ao jardim. Fazendo progresso? Alguns. Helena respirou fundo. Liguei para bar esta manhã. O corpo de James ficou tenso. E eu recusei o trabalho. Seus olhos se arregalaram de surpresa. Helena, você não precisa. Sim, eu faço. Ela interrompeu. Porque você estava certo. Eu vim aqui procurando algo temporário, mas encontrei algo permanente. Algo que vale a pena construir uma vida por aí. James colocou o saco de suprimentos que ele estava segurando. Você tem certeza? Eu não quero que você se arrependa de ficar. Eu não vou, Helena prometeu. Mas eu tenho uma condição. O que é isso? Quero expandir nossos programas educacionais aqui. Não apenas o jardim, mas oficinas, parcerias escolares, talvez até um programa de estágio para estudantes de horticultura. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de James. Diretor de sustentabilidade da fazenda Golden Meadow? Helena disse, sorrindo de volta. Podemos não alcançar tantas pessoas quanto o centro da cidade, mas as que fazem mosh. Podemos realmente fazer a diferença em suas vidas. James a puxou para os braços dele. Eu acho que isso parece perfeito. O beijo deles foi uma promessa menos de amor, compromisso, de um futuro construído sobre sonhos compartilhados e trabalho honesto. 2 meses depois, em um dia perfeito de outono, Helena estava no campo de lavanda.
reunindo as últimas flores da temporada. As abelhas zumbiam preguiçosamente ao seu redor, bêbadas em néctar ao sol da tarde. Belo dia, não é? James disse, chegando atrás dela. Perfeito, Helena concordou, recostando-se contra ele. Eu estava pensando, disse James, seus braços. Em volta da cintura dela, talvez devêssemos plantar mais lavanda na próxima primavera. Aquele campo além do riacho. Isso seria bom, Helena murmurou, aproveitando o calor dele contra o leve calafrio no ar. Claro, continuou James, sua voz estranhamente casual. Sei, vamos expander, talvez precisemos fazer outras mudanças também. Como o que? Helena perguntou, ainda focada na lavanda em suas mãos. Como o nosso status de relacionamento? Helena virou seus braços. O quê? James estendeu a mão no bolso e puxou uma pequena caixa de madeira. O coração de Helena começou a correr. Eu carrego isso por semanas, esperando o momento certo, disse ele, de repente parecendo nervoso. Eu escupei a caixa da madeira de maçã, desde a árvore onde você me encontrou no dia em que voltou. Com as mãos trêmulas, ele abriu a caixa. No interior havia um anel, simples, elegante, com um pequeno diamante ladeado por pequenos ametistas roxos. Alana Morales, James disse, sua voz pegando, você veio aqui procurando um trabalho temporário, mas encontrou um lar. Comigo e o tornará oficial. Você será minha para sempre. Lágrimas surgiram nos olhos de Helena. Sim, ela sussurrou. Sim, James, minha resposta sempre será sim. Ele deslizou o anel no dedo dela, depois a levantou e a girou, lavando e espalhando-se ao redor deles como chuva roxa. Helena riu, mais feliz do que nunca. Eu te amo, disse James, colocando menos-a no chão e beijando menos-a suavemente. Todos os dias, em toda a temporada. Eu também te amo, Helena respondeu. Obrigado por me ver quando ninguém mais fez. Eles voltaram para a fazenda de mãos dadas quando o sol começou a se pôr, pintando a fazenda Golden Meadow em luz dourada quente. O futuro se estendeu diante deles, não o que Helena havia planejado, mas aquele que seu coração havia escolhido. Um futuro de sujeira sob as unhas, trabalho honesto e amor que se fortes a cada dia que passa. Naquela noite, enquanto se sentavam na varanda assistindo as primeiras estrelas aparecerem, Helena disse, eu estava pensando no nosso casamento. Já me sorriu. Só estamos envolvidos por 3 horas. Eu sei, mas tive uma ideia. E se o tivermos aqui no jardim de exibição? Na primavera, quando tudo está em flor? James assentiu lentamente. Eu gosto disso. Um casamento cercado pela vida que construímos juntos. Exatamente, Helena disse, inclinando a cabeça no ombro dele. E poderíamos usar todas as flores locais, é claro. Talvez até alguns de nossos lavandas secos desta temporada. Minha noiva prática, James, brincou, beijando o topo de sua cabeça. Helena sorriu, olhando para os campos escuros que se tornaram sua casa. Não é prática, ela corrigiu. Acabou de enraizar. Finalmente. Na manhã seguinte, Helena chamou seus pais para compartilhar as notícias. A preocupação imediata de sua mãe era previsível. Mas e a sua carreira, querida? Toda a sua educação? Tenho uma carreira, mãe, explicou Helena pacientemente. James e eu somos parceiros na fazenda. Estou usando minha educação todos os dias, não da maneira que você esperava. Mais uma fazenda no meio do nada. Sua mãe parecia genuinamente intrigada. Eu pensei que você queria fazer a diferença no mundo. Estou fazendo a diferença, disse Helena com firmeza. Apenas uma pessoa de cada vez, em vez de uma cidade de cada vez. E tô feliz. Não é o que você sempre dizia que queria para mim? Houve uma pausa no outro extremo da linha. Sim, sua mãe finalmente admitiu. Eu disse isso. Então seja feliz por mim, Helena pediu. Venha ao casamento. Veja o que somos building aqui. Estaremos lá. A voz de seu pai se rompeu. Ele deve estar ouvindo a extensão. E estamos orgulhosos de você, Helena. Sempre foram. Depois de desligar, Helena encontrou James no celeiro trabalhando em planos para uma nova estufa. Tudo bem? Ele perguntou, vendo a expressão dela. Tudo é perfeito. Ela garantiu, envolvendo os braços em volta da cintura dele. Meus pais estão chegando ao casamento. Até minha mãe está tentando entender. Isso é bom, disse James, puxando menos-a para perto. Mas mesmo que ela nunca o faça, isso não nos muda, certo? Certo, Helena concordou. Nada nos muda. Enquanto o inverno se estabeleceu sobre a fazenda Golden Meadow, Helena e James passaram os curtos dias trabalhando e as longas noites planejando, tanto para o casamento na primavera quanto no futuro da fazenda. Eles decidiram expandir a programação educacional, oferecendo workshops de fim de semana sobre tudo, desde a apicultura até o design do jardim de chuva. Deveríamos criar um programa de bolsas de estudos também. Helena sugeriu uma noite nevada enquanto eles se sentavam ao lado do incêndio, para estudantes que desejam aprender agricultura sustentável, mas não podem pagar a faculdade. Gosto dessa ideia,
disse James. Poderíamos fazer parceria com um community college e oferecer estágios aqui. Exatamente. Os olhos de Helena brilhavam de emoção. Podemos ser apenas uma pequena fazenda, mas ainda podemos criar ondulações de mudança. James sorriu com seu entusiasmo. Você sabe o que eu amo em você, Helena Morales? Você nunca acha pequeno. E você, ela respondeu, inclinando-se para beijá-lo. Nunca me faça sentir pequena. Isso vale mais do que qualquer escritório de esquina. Lá fora, a neve caiu suavemente nos campos de adormecimentos, cobrindo a terra em um cobertor imaculado de branco. No interior, Helena e James continuaram planejando seu futuro. Um futuro que não havia imaginado 6 meses atrás, mas agora parecia inevitável, como a mudança das estações. A primavera estará aqui antes de sabermos, disse James, olhando para a fazenda coberta de neve. E com isso, novos começos, acrescentou Helena, pensando em seu casamento. Nos campos expandidos de lavanda, os alunos que iriam aprender com eles. James pegou a mão dela, seu polegar correndo sobre o anel de noivado. Mal posso esperar para ver o que cresce a seguir. Helena sorriu, apertando a mão. Seja o que for, nós cuidaremos disso. A primavera chegou a Golden Meadow Farm em uma explosão de cor e fragrância. O jardim de exibição, em que Helena e James haviam trabalhado durante todo o inverno, ganhou vida, com as primeiras flores menos açafrões de peles, narcisos amarelos e flores de cerejeira rosa do pequeno pomar. O casamento deles estava marcado para o primeiro sábado de maio, quando o dia estaria no auge. Helena havia escolhido um vestido branco simples que não pareceria deslocado na fazenda, e James tinha um terno novo, seu primeiro desde sua formatura no ensino médio, 2 semanas antes do casamento. Helena estava na estufa checando mudas, quando um carro familiar puxou a garagem. Ela olhou, surpresa. Era Richard, seu ex-namorado da cidade. Helena enxugou as mãos em seus jeans e saiu para encontrá-lo, o estômago acariciando com tensão. Richard, ela disse friamente. O que você está fazendo aqui? Ele parecia deslocado em seu terno caro e sapatos brilhantes, de pé na garagem de cascalho. Olá, Helena, você está parecendo rústico. O que você quer? Helena cruzou os braços, sem vontade de seus jogos. Richard olhou ao redor da fazenda com desdém quase escondido. Bennett se foi, disse ele abruptamente. A empresa dobrou no mês passado. Lamento ouvir isso, Helena respondeu, embora não estivesse particularmente surpresa. O paisagismo de Bennett foi mal gerenciado há anos. Comecei minha própria empresa, continuou Richard. Ecossistemas urbanos. Estamos focando no design sustentável para campi corporativos. Helena levantou uma sobrancelha. Você nunca se importava com a sustentabilidade antes. Richard deu de ombros. O mercado mudou. Todo mundo quer ser verde agora. Ele olhou para ela atentamente. Eu preciso de um parceiro, Helena. Alguém que realmente conhece a ciência. Alguém os clientes confiarão. Você não pode estar falando sério. Helena quase ria-ed. 50 e 50 de visão, disse Richard. Seu nome na porta. Controle criativo completo sobre os designs. Ele espalhou as mãos. É o que você sempre quis. Helena balançou a cabeça em descrença. Você me traiu, tomou uma promoção, que deveria ter sido minha, e agora espera que eu entre no negócio com você? Essa é a história antiga. Richard acenou com desdém. Isso é negócio. Sempre fomos bons juntos profissionalmente. A resposta é não, disse Helena com firmeza. Estou noiva agora. Tenho uma vida aqui. Richard olhou ao redor da fazenda novamente, sua expressão cética. Brincando na terra? Vamos, Helena, você é melhor do que isso. Você está desperdiçando seus talentos. Existe um problema? A voz de James veio de trás deles. Ela está trabalhando no pomar e notou o carro desconhecido. Helena se virou para ele com alívio. Não há problema. Richard estava saindo. James deu um passo à frente, limpando a mão na camisa antes de estendê-la. James Howe. Richard hesitou antes de sacar a mão de James brevemente. Richard Bennett. Helena e eu trabalhamos juntos na cidade. Fiz mais do que trabalhar juntos, pelo que eu vi, James disse suavemente, mas seus olhos estavam vigilantes. Um silêncio constrangedor caiu entre os três. Bem, Richard finalmente disse. Minha oferta está a lana. Pense nisso. Vocatem número. Ele voltou para o carro e foi embora, deixando uma nuvem de poeira para trás. Que oferta? James perguntou, virando-se para Helena. Ela contou a ele sobre a proposta de Richard. Você pode acreditar no nervo dele, depois de tudo o que ele fez? James ficou quieto por um momento. É uma boa oportunidade, no entanto, seu nome na porta. Controle criativo. Helena olhou para ele. Você não pode pensar que eu consideraria isso. Você não? A voz de James era de maneira não natural. É o que você queria antes.
para fazer a diferença em grande escala. Isso foi antes, Helena insistiu. As coisas estão diferentes. Agora, eles estão. James perguntou. Ou você está apenas se estabelecendo porque é mais fácil? Helena sentiu como se tivesse sido um tapa. Soltar. É isso que você acha que é? James passou a mão pelos cabelos em frustração. Eu não sei, Helena. Toda vez que uma oportunidade da sua antiga vida aparece, tenho que me perguntar se algum dia você se arrependerá de escolher este. Isso não é justo, Helena protestou. Recusei o Greenscape. Enviei Richard packing. Que mais tenho que fazer para provar que quero estar aqui? Eu não sei, James admitiu. Talvez eu seja o problema. Talvez eu não possa acreditar em alguém como você escolheria alguém como eu. Alguém como eu, Helena repetiu. O que isso significa? Você sabe o que quero dizer, disse James. Educado. Ambassador, você pode estar projetando jardins para milionários ou cidades. Em vez disso, você está aqui, com sujeira debaixo das unhas e um fazendeiro que mal terminou a faculdade comunitária. A raiva de Helena suavizou. É disso que se trata? Você acha que você não é bom o suficiente para mim? James desviou o olhar. Acho que eventualmente você perceberá. Talvez não hoje, talvez não este ano, mas algum dia. James Rowe, Helena disse firmemente, pegando o rosto nas mãos dela. Olhe para mim. Ele relutantemente encontrou os olhos dela. Eu te amo, disse ela. Não porque você é conveniente ou fácil ou minha única opção. Eu tinha outras opções. Eu escolhi você. Eu escolhi você todos os dias. Mesmo sua fantasia ex aparece oferecendo parcerias? James perguntou. Uma pitada de vulnerabilidade em sua voz. Especialmente então, Helena garantiu a ele. Richard nunca me viu, James. Na verdade, ele viu o que eu poderia fazer por ele. Você me vê. James a puxou para os braços, segurando menos-a com força. Sinto muito. Eu apenas fico com medo às vezes. Isso é bom demais para ser verdade. Não é muito bom ser verdade, Helena murmurou contra seu peito. É apenas bom. Verdade. Naquela noite, quando eles estavam deitados na cama, James ainda parecia perturbado. O que você teria feito? Ele perguntou de repente. Se você conhecesse Richard antes de me conhecer. Helena considerou a questão. Eu provavelmente teria aceitado a oferta, ela admitiu, mas eu teria me arrependido eventualmente. Como vou poder ter certeza? Porque eu me conheço melhor agora, explicou Helena. Eu sei o que me deixa feliz. Não são títulos, dinheiro ou prestígio. Tá criando algo significativo. Fazendo a diferença, mesmo que seja uma pessoa de cada vez, e isso é suficiente, James pressionou. Você não vai acordar em 10 anos e se perguntar, o que poderia ter sido? Helena se apoiou em um cotovelo para olhar para ele. Você vai acordar em 10 anos e se perguntar se deveria ter se casado com uma garota da fazenda em vez de um horticultor da cidade? James sorriu um pouco. Nunca... Então confie em mim para conhecer meu próprio coração também, disse Helena, beijando-o suavemente. Quando o dia do casamento se aproximava, a fazenda se tornou uma enxurrada de atividade. Os pais de James voaram da Flórida, bronzeados e relaxados após 3 anos de aposentadoria. Eles deram as boas-vindas a Helena de braços abertos, tratando menos-a como a filha que nunca tiveram. Os pais de Helena chegaram 2 dias antes do casamento. Sua mãe olhando ao redor da fazenda com preocupação mal escondida. Seu pai, mais abertamente, aprecia a terra e os prédios. Rural, disse sua mãe enquanto James os mostrava no quarto de hóspedes, fritamente pintado e mobilado para sua chegada. Esse é o ponto, mãe, Helena respondeu com um sorriso de paciente. É uma fazenda. Mais tarde, quando Helena fez um tour pela propriedade, seu pai parecia genuinamente impressionado com os sistemas sustentáveis que eles colocaram no lugar. A coleção de água da chuva, os painéis solares no telhado do celeiro, o companheiro de plantio nas hortas. Você fez um bom trabalho aqui, disse ele a Helena, dando-lhe um abraço. Diferente do que esperávamos. Mas bom, sua mãe era mais difícil de convencer. No jantar naquela noite, ela continuou direcionando a conversa em direção a oportunidades na cidade, como se ele estivesse de repente mudar de ideia. Barbara, você lembra dos desenhos de Greenscape? Ela tá no conselho da Sociedade Botânica agora, ela mencionou casualmente. Conexões tão importantes. Mãe, Helena disse firmemente, vou me casar em 2 dias. Pra James aqui nesta fazenda. Esta é minha vida agora. E estou feliz. Você pode tentar ser feliz por mim? Sua mãe olhou para ela por um longo momento. Depois suspirou. Eu só quero o que é melhor para você, querida. Isso é o melhor para mim, disse Helena, pegando a mão de James na mesa. Mela, para mim. Na noite anterior ao casamento, depois que os pais foram para a cama, Helena e James sentaram na varanda balançando, olhando para a fazenda iluminada pela lua. Nervoso? James perguntou. Seu braço em volta dos ombros dela. Não, Sabra. Se casar com você, Helena respondeu. Um pouco nervoso com a cerimônia.
E se chover? E se minha mãe fizer uma cena? Então nos molharemos ou lidaremos com sua mãe, disse James simplesmente. Enquanto formos casados no final do dia, isso é tudo o que importa. Helena inclinou a cabeça no ombro dele. Quando você ficou tão sábio? Deve ser todo esse ar fresco e trabalho honesto, brincou James. Eles ficaram em silêncio confortável por um tempo, ouvindo o coro de sapos do riacho e a piada macia de uma coruja à distância. Eu tenho algo para você, James disse finalmente. Um presente de casamento. Eu iria esperar até amanhã, mas quero que você o tivesse agora. Ele puxou um envelope do bolso e entregou Uala. Dentro havia uma ação. O que é isso? Helena perguntou, intrigada. O campo do outro lado do riacho, explicou James. O que conversamos sobre a expansão. Comprei no mês passado. Helena olhou para a ação surpresa. Mas como? Eu pensei que o velho Sr. Jenkins não estava disposto a vender. Ele mudou de ideia. Quando eu disse a ele o que queríamos fazer com isso, disse James. Um jardim de ensino aberto à comunidade, um lugar onde as pessoas podem aprender sobre agricultura sustentável. Helena olhou para ele, seus olhos se enchendo de lágrimas. James, isso é... Eu não sei o que dizer. Diga que você me ajudará a transformá-lo em algo incrível, respondeu James. Algo que combina seu conhecimento e minha experiência. Algo que é nosso. Claro que vou, disse Helena, jogando os braços em volta dele. É perfeito. Você é perfeito. James riu. Longe disso, mas estou tentando ser digno de você. Voca, já está, Helena garantiu a ele. Mais do que digno. O dia do casamento ocorreu claro e brilhante, como se a própria natureza aprovasse sua união. O jardim de exibição foi transformado com cadeiras brancas para os convidados e um arco de galhos de floração, onde diziam seus votos. Helena se preparou na casa da fazenda, sua mãe, ajudando menos a com o vestido enquanto seu pai esperava nervosamente no andar de baixo. Você está linda, disse a mãe dela, ajustando o véu simples nos cabelos escuros de Helena. Sua voz pegou um pouco. Verdadeiramente bonito. Obrigado, mãe, disse Helena, surpresa com a emoção na voz de sua mãe. Eu estava errado. Sua mãe admitiu de repente. Sobre tudo isso, sobre James, Helena se virou para olhar para ela. O que você quer dizer? Eu pensei que você estava se contentando com menos do que merecia, explicou a mãe dela. Mas vendo você aqui e vendo como vocês estão juntos, não está se estabelecendo, é? Não, Helena concordou suavemente. Está descobrindo o que eu nunca soube que estava procurando. Sua mãe a abraçou cuidadosamente, consciente do vestido. Helena se moveu mais devagar agora, fazendo pausas quando precisava deles. Enquanto James a observava com preocupação amorosa. Estou grávida, não feita de vidro. Ela provocava quando ele tentava tirar ferramentas pesadas de suas mãos. Me, ele responderia. É a minha primeira vez sendo pai. Em outubro eles começaram a trabalhar no berçário. James insistiu em fazer o próprio berço, selecionando cuidadosamente madeira do velho carvalho que caíra na tempestade do ano passado. Dessa forma, nosso filho dormirá em um pedaço da fazenda, explicou enquanto lixava a madeira suave. Connect a esta terra desde o início. Helena, pintando as paredes um verde macio, sorriu para seu sentimento. Assim como somos. À medida que os dias se tornavam mais baixos e as noites mais frias, eles passaram noites no fogo, fazendo planos e sonhando, com sonhos para o filho. E se for uma garota? James se perguntou, sua mão na barriga de Helena. Uma filha com seus olhos e determinação? Ou um garoto com seu coração gentil? Helena rebateu. De qualquer forma, essa criança será amada. E livre? Acrescentou. James, livre para escolher seu próprio caminho, seja nessa fazenda ou em outro lugar inteiramente. Helena olhou para ele surpresa. Você ficaria bem com isso, se nosso filho não quisesse assumir a fazenda algum dia? James assentiu lentamente. Quero que eles encontrem o que os deixa felizes, assim como você fez. Assim como nós dois fizemos a Lana Corijo encostada a ele junto. Em dezembro eles organizaram uma oficina de férias na fazenda, ensinando as pessoas a fazer grinaldas e guirlandas a partir de materiais naturais. Helena, agora visivelmente grávida, demonstrou técnicas enquanto James ajudou os participantes a selecionar materiais de pilhas de galhos sempre verdes, flores secas e bagas. Você está brilhando, disse uma das participantes. Uma mulher mais velha chamada Ruth, a Helena. A maternidade já combina com você. Obrigado, Helena respondeu, descansando a mão em seu roubarriga. NDD. Tudo ainda é um pouco surreal. As melhores coisas geralmente são, disse Ruth com sabedoria. Meu George e eu estamos casados há 52 anos. Começou em uma fazenda não muito diferente desta. Criou 3 filhos, secas e inundações, desgastadas e todos os tipos de dificuldades. Ela olhou em volta do celeiro decorado com apreço. Mas é uma boa vida. Uma vida real.
Foi exatamente o que encontrei aqui, concordou Helena. Realidade, não fantasia. Trabalho duro, não há promessas vazias. Após o workshop, enquanto eles se limpavam juntos, James disse: Eu vi você conversando com Ruth, que sabedoria ela estava compartilhando? Apenas confirme de que estamos no caminho certo, respondeu Helena. Que o que estamos construindo aqui importa. James a puxou para perto, sua mão encontrando o local onde seu bebê estava chutando. Eu nunca duvidei disso. À medida que o inverno se aprofundava, a fazenda de Meadow Golden foi transformada por neve e gelo em um país das maravilhas brilhantes. Helena e James passaram os dias mais frios dentro, trabalhando nos planos para a próxima primavera menos o novo jardim de ensino no campo de Jenkins, as ofertas de oficinas expandidas e, é claro, os preparativos para o bebê. Eu estava pensando, Helena disse uma noite enquanto se sentavam ao lado do fogo. Sobre nomes para o bebê. Eu também tenho pensado nisso, admitiu James. Se é uma garota, Helena continuou, e a lavanda? Depois do campo onde você propôs, James sorriu. Lavender Row tem um belo anel. E se é um menino? James considerou por um momento que o tal Benjamin, depois do meu avô que começou esta fazenda? Benjamin Rowe. Helena testou o nome. Augusta. Forte, mas gentil, como os homens da sua família. Enquanto olhava em volta da aconchegante fazenda menos na árvore de Natal, eles cortaram de sua própria terra nas sementes que eles usaram para o plantio da primavera, para o homem que o vira. Verdadeiro desde o primeiro momento, Helena sentiu um profundo sentimento de direita. O que você está pensando? James perguntou, percebendo sua expressão contemplativa. Essa vida tem uma maneira engraçada de levar-lo exatamente onde você precisa estar, respondeu Helena. Mesmo quando é o último lugar que você esperava. Do lado do fora, a neve caiu suavemente na fazenda dourada de Meadow, cobrindo os campos de dormir em um cobertor de branco. No interior, Helena e James continuaram planejando seu futuro, um futuro cheio de crescimento, tanto na terra que eles cuidavam quanto na família que estavam criando. A primavera estará aqui antes de sabermos, disse James, sua mão descansando na barriga arredondada de Helena. E com isso, nova vida. O melhor tipo de temporário, Helena murmurou, encostada no ombro. O tipo que cresce para sempre. Janeiro trouxe recorde de queda de neve à Golden Meadow Farm. Helena, agora em seu 6º mês de gravidez, assistia da janela da cozinha enquanto James limpava os caminhos para o celeiro e a estufa. Sua mão descansou em sua barriga em crescimento, sentindo os movimentos do bebê. Ativa esta manhã, ela murmurou com um sorriso. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Ira a Barbara Shum, da Greenscape Designs. Helena, como você está? A voz de Bárbara era calorosa e amigável. Vi, através da videira que você se casou. Parabéns. Obrigado, respondeu Helena, surpreso, mas satisfeito com a ligação. Sim, a vida mudou bastante desde a última vez que falamos. Então eu recebo, disse Bárbara. Escute, tô ligando porque estamos organizando uma conferência sobre design urbano sustentável nesta primavera, e eu adoraria que você fosse um orador. Helena ficou genuinamente surpresa. Mas não estou mais no setor. É exatamente por isso que eu quero você, explicou Bárbara. Sua perspectiva é única. Você passou do design corporativo para a agricultura sustentável em pequena escala. Esse é exatamente o tipo de voz de construção de pontes que precisamos. Helena hesitou. Quando é a conferência? 15 de abril, respondeu Bárbara. Está na cidade? Apenas um compromisso de um dia. Helena fez um cálculo rápido. O bebê chegou a 3 de abril. Eu posso ter um recém-menos-nascido até então, disse ela. Meu marido e eu estamos esperando nosso primeiro filho. Parabéns de novo, Bárbara suou desintegrado. Ainda melhor, menos cria o bebê. Estamos tentando mostrar que carreiras sustentáveis podem ser compatíveis com a vida familiar. Você seria o exemplo perfeito. Deixe-me pensar sobre isso, disse Helena, e discuta isso com James. Claro, o convite fica sempre que você tá pronto. E, Helena, estou muito feliz por você. Parece que você encontrou onde pertence. Depois de desligar, Helena sentou-se à mesa da cozinha, pensando. Há um ano, ser convidado a falar em uma grande conferência da indústria teria sido um sonho tornado realidade. Agora foi uma oportunidade interessante, mas não uma que definiu seu valor. Quando James entrou, estampando a neve de suas botas, ela contou a ele sobre o chamado de Bárbara. Você deveria fazer isso, disse ele sem hesitar. Se você quiser, quero dizer. Realmente, Helena ficou surpresa com seu apoio imediato. Mesmo com um bebê? Especialmente com um bebê, James respondeu, se derramando uma xícara de café. Nosso filho deve ver que sua mãe é respeitada por seu conhecimento.
que ela tem uma voz que vale a pena ouvir. Helena sentiu uma onda de amor por esse homem que constantemente a surpreendeu com seu entendimento. Seria apenas um dia, disse ela, e também pode ser bom para a fazenda, menos mais pessoas aprenderiam sobre nossos programas educacionais. Então está resolvido, disse James, inclinando-se para beijá-la. Os Rose estão indo para a cidade. Fevereiro trouxe temperaturas mais quentes e as primeiras dicas da primavera. A neve derreteu, revelando campos enlameados e os primeiros brotos verdes empurrando o solo. Helena e James passaram longas horas planejando o novo jardim de ensino no campo de Jenkins, desenhando mapas e pedindo sementes. A gravidez de Helena progrediu sem complicações. Embora seu tamanho crescente tenha dificultado o trabalho físico, James insistiu em contratar um adolescente local, Megan, para ajudar nas tarefas mais extenuantes. Eu não preciso de uma babá. Helena protestou quando Megan apareceu no primeiro dia. Ela não é para você, ela é para mim. James insistiu. Então não me preocupo toda vez que você se inclina para puxar uma erva. Helena revirou os olhos, mas aceitou a ajuda. Megan acabou sendo uma bênção menos ansiosa para aprender. Trabalhador e genuinamente interessado em plantas. Ela lembrou a Helena de si mesma naquela idade, antes que as ambições da faculdade e da carreira haviam reduzido seu foco. Você já pensou em estudar horticultura? Helena perguntou um dia enquanto trabalhavam juntos na estufa. Megan deu de ombros. Meus pais querem que eu seja médico ou advogado, algo que ganha dinheiro real. E o que você quer? A garota hesitou. Eu gosto disso, ela admitiu. Trabalhando com plantas. Esta lá fora. Mas todo mundo diz que não há futuro na agricultura. Helena sorriu, lembrando as preocupações de sua própria mãe. Existem muitos caminhos para uma vida significativa, Megan. Às vezes, as que as outras pessoas valorizam, que a maioria não são as que o farão feliz. É por isso que você deixou a cidade? Megan perguntou curiosamente. Todo mundo diz que você teve algum trabalho chique antes de vir aqui. Eu fiz, Helena reconheceu, e de certa forma foi impressionante. Bom salário, bom escritório, projetos de prestígio. Mas algo estava faltando. O quê? Helena pensou por um momento. Connect com a terra, a comunidade, aos meus próprios valores. Eu estava projetando jardins que nunca vi que crescer. Aqui eu posso assistir tudo evoluir, menos as plantas. A fazenda, as pessoas que vêm aprender conosco. É um tipo diferente de sucesso. Megan assentiu pensativamente. Meu avô sempre diz que riche não significa feliz. Seu avô parece sábio, Helena disse com um sorriso. Quando Mar chegou, Helena se viu cada vez mais cansada. A Draw Williams garantiu que isso era normal no terceiro trimestre, mas sugeriu que ela reduzisse sua carga de trabalho. O bebê estará aqui em breve, o médico a lembrou. Descanse enquanto você pode. James aplicou esse conselho com a determinação amorosa, insistindo que Helena tire cochilos da tarde e delegue mais tarefas a ele e Megan. Helena protestou a princípio, mas eventualmente teve que admitir que cultivar um humano era um trabalho exaustivo. Uma tardeno, enquanto ela descansava no balanço da varanda. Helena ficou surpresa ao ver o carro de Richard subindo a garagem novamente. Ela não tinha ouvido falar dele desde a visita dele antes do casamento. James estava no celeiro, trabalhando em uma nova colmeia. Helena considerou chamá-lo, mas decidiu lidar com Richard. Ela terminou de fugir de confrontos. Helena, disse Richard saindo do carro, você tá muito grávida. Geralmente é o que acontece quando você tem 8 meses. Helena respondeu secamente. O que o traz de volta aqui, Richard? Ele parecia desconfortável. Eu queria me desculpar. Pela última vez, eu era presunçoso. Helena levantou uma sobrancelha genuinamente surpresa. Sim, você era? E para dizer que você estava certo, continuou ele, sobre a sustentabilidade, sobre os princípios de design, sobre muitas coisas. O que aconteceu? Helena perguntou, curiosa, apesar de si mesma. Richard suspirou. Tentei cortar cantos em um projeto importante. Utilizava plantas não nativas que pareciam boas, mas não eram adequadas ao meio ambiente. Toda a instalação falhou em meses. Custou-me o cliente e minha reputação. Lamento ouvir isso, disse Helena, e quis dizer isso. Richard sempre foi ambicioso, mas ele também era talentoso. O que você vai fazer agora, Camis, do novo? Da maneira certa desta vez. Ele olhou ao redor da fazenda com nova apreciação. Talvez até pegue um de seus workshops. Ouvi dizer que você está ensinando princípios de design sustentável agora. Helena sorriu um pouco. Nós somos. A próxima sessão começa em maio. E eu estarei lá, prometeu Richard. Ele hesitou e acrescentou. Você parece feliz, Helena. Ele combina com você. Estou feliz. Ela respondeu simplesmente. Depois que Richard saiu, James saiu do celeiro. Foi quem eu acho que foi. Helena assentiu. Ele veio se desculpar. E possivelmente para se inscrever no nosso workshop,
As sobrancelhas de James dispararam. Sério, o Sr. City Slicker quer aprender conosco do país. Aparentemente, Alana riu. A vida está cheia de surpresas. Falando de surpresas, disse James, puxando um envelope do bolso. Isso veio para você hoje. Helena abriu para encontrar um convite formal. O gabinete do governador estava solicitando sua presença em uma cerimônia em homenagem aos inovadores na agricultura sustentável. A fazenda Golden Meadow foi selecionada para receber um prêmio por seus programas educacionais. James, Helena ofegou. Você sabia disso? Ele sorriu. Talvez. O agente de extensão do condado pode ter mencionado algo quando ligou na semana passada. Mas só fazemos isso há um ano, protestou Helena. Deve haver fazendas mais merecedoras. Não. De acordo com o comitê de seleção, disse James com orgulho, eles ficaram particularmente impressionados com a forma como combinamos o conhecimento agrícola tradicional com a ciência da sustentabilidade moderna. Aparentemente, é exatamente o tipo de construção de pontes que eles querem incentivar. Helena balançou a cabeça com espanto. Quando vim aqui procurando um trabalho temporário, nunca imaginei isso. Isso é engraçado sobre temporário, disse James, sentado ao lado dela no balanço. Às vezes é apenas o começo de algo permanente. As últimas semanas da gravidez de Helena pareciam rastejar. April começou com chuveiros suaves que transformaram a fazenda um verde vibrante. A data de vencimento do bebê veio e foi sem sinais de trabalho confortável lá, não é? Helena murmurou na barriga enquanto andava pela casa da fazenda, vez mais impaciente. James tentou manter seu ânimo, trazendo suas flores frescas da estufa e fazendo suas refeições favoritas. À noite ele leu para o bebê, sua voz um gentil estrondo contra a barriga dela. O Pequeno Príncipe pede à raposa que o domine. Ele leu do livro que Helena sempre amou. O que o tame significa? Perguntou o Pequeno Príncipe. J.S. Domados. Helena murmurou sonolenta. Nós 5 dias após a data de vencimento, no meio da noite, Helena acordou com uma dor aguda. James, ela sussurrou, sacudindo o acordado. Eu acho que é a hora. O trabalho progrediu rapidamente. Quando eles chegaram ao hospital, Helena já estava em 6 centímetros dilatados. 3 horas depois, com James ao seu lado, treinando e incentivando-a. Em cada contração, a filha deles nasceu uma menina saudável de 7 libras com os olhos gentis de seu pai e o queixo determinado de sua mãe. Lavanda, Helena sussurrou quando a enfermeira colocou a criança em seus braços. Lavender Hopi-Row. James, lágrimas escorrendo pelo rosto, tocaram a mão minúscula de sua filha com um dedo reverente. Ela é perfeita. Bem-vindo ao mundo, pequeno, Helena murmurou. Estamos esperando por você. As primeiras semanas da vida de Lavender passaram em um borrão de alimentação, mudanças de fraldas e momentos preciosos de descoberta. Helena ficou impressionada com o quão completamente esse pequeno humano havia capturado seu coração. James provou ser um pai natural, passeando com um bebê com cólica pela fazenda à noite, cantando canções de niná fora de chave que de alguma forma sempre a acalmavam quando Lavender tinha 2 semanas. Barbara Shum ligou sobre a conferência. Eu entendo completamente se você não conseguir, disse ela quando Helena explicou que o bebê havia chegado. Um recém-menos-nascido é mais do que suficiente para lidar. Helena olhou para James, que estava dando a Lavender sua garrafa. Ele assentiu de encorajamento. Na verdade, acho que podemos fazê-lo funcionar, disse Helena, se a oferta para trazer o bebê ainda permanece absolutamente. Bárbara parecia encantada. Vamos organizar uma sala silenciosa para alimentar e mudar, e sua sessão será de manhã, para que você possa sair mais cedo, se necessário. No dia da conferência, Helena sentiu uma mistura de nervos e emoção. Fazia mais de 1 ano desde que ela estava em um ambiente profissional. Ela ainda se encaixaria? As pessoas a levariam a sério agora que ela era apenas um fazendeiro? James, sentindo sua ansiedade, apertou a mão dela enquanto dirigiam para a cidade. Você vai ser incrível, ele a garantiu. Apenas seja você mesmo. O centro de conferências estava cheio de arquitetos paisagistas, planejadores urbanos e especialistas em sustentabilidade. Helena atraiu olhares curiosos enquanto se movia pela multidão, com Lavanda aconchegada contra o peito em um portador de bebê. James seguiu com a bolsa de fraldas, levando tudo com interesse. Bárbara os recebeu calorosamente. Helena, você está maravilhosa! E isso deve ser o bebê Lavanda. Ela é linda. Obrigado, Helena respondeu. E obrigado por nos acomodar. Volca, está brincando? Você já está falando da conferência, disse Bárbara. Todo mundo quer conhecer a mulher que deixou o design corporativo para iniciar uma fazenda de ensino. A apresentação de Helena foi agendada para as 10 horas, enquanto estava no pódio. Lavender dormindo pacificamente nos braços de James na primeira fila. Ela olhou para o mar de rostos atentos. 1 ano e meio atrás, ela começou.
Cheguei a Golden Meadow Farm com um currículo na minha mão e decepção em meu coração. Eu estava procurando trabalho temporário, menos apenas algo para me levar. Até que eu pudesse voltar à horticultura real. Ela sorriu para James. O que eu achei foi uma nova definição de real. Conexão real com a terra. Nos 30 minutos seguintes, Helena compartilhou a história dos programas educacionais da Golden Meadow Farm, os sistemas sustentáveis que eles implementaram e a comunidade que eles construíram. Ela mostrou slides de estudantes trabalhando nos jardins, radiando com orgulho por suas primeiras colheitas. Ela explicou como a sabedoria agrícola tradicional combinada com o conhecimento científico moderno poderia criar paisagens resilientes e produtivas. Não alcançamos milhares de pessoas, concluiu ela. Chegamos a dezenas, mas os alcançamos profundamente. Mudamos não apenas o que eles sabem, mas como eles veem o mundo ao seu redor. E isso, aprendi, é o design mais sustentável de todos. Os aplausos foram estrondosos. Durante a sessão de perguntas e respostas que se seguiu, Helena ficou impressionada. Com quantas perguntas vieram de pessoas se perguntando como poderiam criar programas semelhantes em suas próprias comunidades. Você começou alguma coisa, Bárbara, disse a ela Terward. Algo importante. Enquanto voltavam para casa naquela noite, Lavender dormia em seu assento de carro. James estendeu a mão para pegar a mão de Helena. Orgulhoso de você, ele disse. Simplesmente. Foi bom, Helena admitiu. Para compartilhar o que estamos fazendo, né? Ver pessoas respondendo a isso. Talvez devêssemos escrever um livro, sugeriu James. Chegue a ainda mais pessoas. Helena riu. Um projeto de cada vez, fazendeiro. Ainda temos um bebê para criar e um novo jardim de ensino para construir. E uma vida inteira para fazer tudo, acrescentou James, apertando a mão. A primavera fluiu para o verão. A fazenda ganhou vida com os visitantes. Estudantes que frequentam workshops, turistas comprando produtos de lavanda, famílias locais participando de dias de jardim da comunidade. Helena e James se revezaram cuidando de Lavender, que ficava mais forte e mais alerta a cada dia, os olhos seguindo as borboletas que dançavam acima de seu carrinho. O campo de Jenkins foi transformado de acordo com seus planos. Menos as zonas de sistema demonstraram diferentes comunidades de plantas. Um jardim infantil convidado à exploração e um espaço central de reuniões hospedadas em oficinas e refeições comunitárias. Em uma noite perfeita de junho, quando o sol começou a se estabelecer sobre a fazenda Golden Meadow, Helena sentou-se em um cobertor no campo de lavanda assistindo James tocar com lavanda. O bebê riu quando seu pai a levantou acima da cabeça dele, suas pernas pequenas chutando de emoção. Helena pensou no dia em que havia chegado à fazenda, desesperado por qualquer emprego, convencido de que sua vida real estava em espera. Como ela estava errada. Isso, esse homem, essa criança, esta terra menos essa, foi a vida mais real que sua vida já havia sido. James veio sentar ao lado dela, estabelecendo lavanda em seu colo. O que você está pensando? Ele perguntou, percebendo sua expressão contemplativa. Sobre o quão diferente minha vida é do que eu planejei, respondeu Helena. E quanto melhor, sem arrependimentos. James perguntou, seu braço em volta dos ombros dela. Helena olhou em volta para a fazenda que haviam construído juntos, os campos zumbindo com abelhas, o celeiro onde os alunos se reuniram para aprender, a estufa onde novas ideias se enraizaram. Ela olhou para a filha deles, que cresceria com o solo sob as unhas, e estrelou a cabeça. Não é ela disse suavemente. Todas as opções me levaram aqui, a você, a isso. Até as dolorosas, James a beijou gentilmente. Lembre-se do que eu disse. Naquele primeiro dia, você pode ter o trabalho pelo tempo que quiser, mas meu amor será para sempre. Helena sorriu, encostada no ombro. Foi uma linha bastante ousada para uma primeira reunião. Mas é verdade, disse James. Cada palavra disso. Quando Twilight se aprofundou, eles se reuniram e voltaram para a fazenda do Mas Dodas. À frente deles, os vaga-lumes começaram a brilhar na escuridão de reuniões, acendendo o caminho de casa. Forever parece bom para nós, disse Helena, observando as luzes de sua casa de fazenda se aproximarem. James concordou, sua voz cheia de alegria tranquila. Isso realmente faz... Nos anos que se seguiram, a fazenda Golden Meadow floresceu. Os programas educacionais se expandiram, atraindo estudantes de todo o país. Helena e James receberam um segundo filho, Benjamin James Rowe, que compartilhou o amor de seu pai pela terra e a curiosidade científica de sua mãe. Lavender se transformou em uma jovem atenciosa que poderia nomear todas as plantas da fazenda e encantou visitantes com seu conhecimento. Bena seguiu em todos os lugares, suas pequenas mãos ansiosas para ajudar com qualquer projeto que sua irmã mais velha se manifestasse.
Os pais de Helena se tornaram visitantes regulares, eventualmente comprando uma pequena casa na cidade para que pudessem passar o verão perto de seus netos. A mãe de Helena, uma vez tão preocupada com a educação desperdiçada de sua filha, agora orgulhosamente contou a todos sobre a inovadora fazenda de ensino que sua filha e genro haviam criado. Ela finalmente entende, Alana diz a James, uma noite enquanto observavam seus filhos perseguindo vaga-lumes no quintal. Esse sucesso não é apenas sobre títulos e salários. É sobre isso, disse James, gesticulando para a cena diante deles. Suas crianças rindo, a fazenda pacífica ao seu redor. O futuro alongamentou fora com infinita possibilidade. Um dia de outono, enquanto Helena colheu maçãs no pomar com Lavender, de 10 anos, sua filha fez uma pergunta surpreendente. Mãe, por que você veio para a fazenda naquele primeiro dia? Helena fez uma pausa, uma maçã na mão dela. Eu precisava de um emprego, ela respondeu honestamente. Fiquei magoado e decepcionado, e precisava de um lugar para curar. Mas ficou por causa do pai? Lavanda pressionada? Helena sorriu. Fiquei porque encontrei algo que não sabia que estava procurando. Algo melhor do que eu pensava que queria. O que é que foi isso? Lavender perguntou, subindo mais na árvore para alcançar mais maçãs. Um lugar onde eu poderia ser eu mesmo? Helena respondeu. Onde o que eu fiz importava. Onde eu era amado não pelo que poderia realizar, mas por quem eu era. Lavender considerou isso. Seu rosto jovem sério. Estou feliz que você tenha ficado, disse ela finalmente. Eu também, querida, disse Helena. Eu também. Naquela noite, depois que as crianças estavam na cama, Helena encontrou James na varanda, olhando para a fazenda iluminada pela lua. Feliz? Ele perguntou enquanto ela se sentava ao seu lado, uma pergunta que ele ainda fazia regularmente, mesmo depois de todos. Essa é mais do que eu jamais pensei possível, ela respondeu, encostada no ombro dele. Você, todos os dias, disse ele, beijando o topo da cabeça dela. Todo dia, eles se sentaram em um silêncio confortável, ouvindo os sons noturnos da fazenda. O farfalhar das folhas, a piada distante de uma coruja, o rangido suave da casa que se tornara sua casa. Você sabe, disse Helena depois de um tempo, quando eu dirigia a entrada de automóveis todos esses anos atrás, pensei que estava apenas procurando um trabalho temporário. E eu sabia desde o primeiro momento que queria te dar para sempre, respondeu James. Estou feliz que você tenha aceitado a oferta. Helena sorriu na escuridão. Melhor negócio que já fiz. Acima deles, as estrelas encheram o céu do país. As mesmas estrelas que haviam testemunhado seu começo e vigiariam seu futuro. Ao seu redor, a fazenda Golden Meadow dormia pacificamente, uma prova do que poderia crescer quando o amor e o propósito se enraizavam em solo fértil. Para sempre, Helena murmurou, pegando a mão de James na dela. Ainda me parece bom. Para mim também, James respondeu. Sua voz cheia da mesma certeza tranquila que a atraiu desde o início. Sempre tem. Sempre vai. E naquele momento, como em inúmeros outros antes, Helena sabia com absoluta clareza que o que havia começado como temporário havia se tornado a coisa mais permanente e mais preciosa de todos, uma vida construída. Sobre o amor, o propósito compartilhado e o milagre diário de cultivar coisas juntas. O fim.